sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu estou aqui acompanhada de duas mulheres maravilhosas, já falo com elas e delas. Mas antes disso, eu vou me apresentar, tá certo? E me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos escuros, curtos, lisos, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé diante da câmera e hoje eu visto uma calça jeans e uma blusa laranja. Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete de Libras, Jéssica. Olá, Jéssica, seja muito bem-vinda à nossa aula. E a gente também tem a professora Adriana Maria no chat, fazendo a comunicação com vocês aí de casa, me contando todas as fofocas, todas as novidades, né, professora? Sim, professora Vivi. Estou aqui no chat, não é? Com vocês. Eu também vou me autodescrever. Estou sentada por trás de um computador, uso óculos, tenho cabelo tamanho médio, visto blusa laranja, tenho cor parda. E estamos aqui para interagir, não é, professora Vivi, com os nossos alunos e alunas, não é? Professores, se entrar, né? Em qualquer horário do dia, vocês podem acessar essa aula e essa aula foi preparada para vocês. Foi preparada por essa professora maravilhosa. Eu vou compartilhar, não é, com ela, com vocês também aqui desse momento que é muito legal. Então vamos juntos nessa? Isso, professora, a gente vai compartilhar e você é mais do que bem-vinda, viu? Para dar pitaco sempre que desejar. Então, a nossa aula hoje é sobre manchete, que é uma partezinha de um gênero textual. A gente vai conhecer mais, entender o conceito de manchete, entender onde ela se aplica, quais são as características que uma manchete precisa ter para ser considerada boa, excelente, e o contrário também. O que é que acontece quando uma manchete é ruim? Né? Será que ela cumpre com a finalidade dela? Quais são as características que ajudam nesse cumprimento de função, tá certo? A manchete, ela faz parte do gênero textual notícia. Ela é uma parte importantíssima, responsável por chamar o leitor para o texto a ser lido, né? A gente sabe que quando a gente vai escrever uma notícia, a gente não escreve tantas notícias assim, a gente mais lê notícia do que escreve, né? Mas a gente sabe quais são as partes principais de uma notícia, né? A gente tem a manchete, a gente tem o subtítulo, a gente tem o lead, a gente tem o corpo do texto, imagem, legenda. Tudo isso faz parte de uma manchete, de uma notícia bem construída. A manchete é uma partezinha dessa notícia, é uma partezinha pequenininha, mas muito importante para que a notícia seja divulgada por muita gente e para que as pessoas queiram lê-la, né? Porque simplesmente o fato dela estar ali no jornal não garante que a gente vai querer ler a notícia, né? A gente pode simplesmente passar as folhas ali, ó, e procurar uma coisa mais interessante para ler. Então a manchete ela vai ter esse caráter importantíssimo para trazer a atenção do leitor mesmo. Segundo o dicionário, a definição que eu trouxe aqui para a gente do dicionário, a manchete é um substantivo mais feminino, tá certo? E no jornalismo, ela é o título principal de maior destaque, no alto da primeira página de jornal ou revista, alusivo à mais importante dentre as notícias contidas na edição. Segundo a definição, notícia de destaque em jornal, revista, rádio ou televisão. Então, a manchete vai ser aquela parte da notícia que é considerada como se fosse o título. Imagina, quando a gente faz uma redação, seja lá um texto qualquer, uma crônica ou uma dissertação, uma redação dissertativa, a gente precisa colocar um texto, um título. Eita, que tá enrolado hoje, professora Adriana. A desenrola. Tô enrolada. A gente precisa colocar um título. Para a manchete é como se fosse um título da notícia, tá certo? Então, ela precisa remeter automaticamente ao tema que vai ser divulgado na notícia e fazer com que o interlocutor entenda do que se trata logo de cara, sem precisar ler muitas linhas do corpo do texto ou do subtítulo, tá certo? A manchete precisa ser objetiva e forte. Ela pode ser séria ou tentar atrair a atenção do leitor por meio do humor, a depender da notícia. Isso vai depender muito da notícia, se é uma notícia feliz ou se é uma notícia triste, para permitir que o jornalista utilize o humor ou não. E também vai depender do veículo em que a notícia circula. Porque se é um jornal mais sério, é muito provável que tenha um título engraçadinho.
Mas se for um jornal de circulação mais popular, que tem esse apelo de conquistar o leitor pelo humor, às vezes até mesmo uma notícia séria pode vir com um título aí que Sim. brinca com sarcasmo, que brinca com a ironia, tá certo? E isso chama a atenção da gente para ler o texto. Em um primeiro momento, a manchete e as imagens serão as primeiras informações que chegam ao público. A organização do jornal na folha pode também tornar o material atrativo ou não. O jornal, ele é um pedaço de papel, normalmente enorme, que tem muita informação nele. Isso é o jornal clássico, tradicional, né? Hoje em dia a gente tem jornais eletrônicos que tem uma outra organização. Mas o jornal classicão lá, aquele antigo, ele é uma folha bem grandona que tem várias informações nele. E essas informações, elas estão organizadas ali, embora pareça um misturado de coisas, né? Quando a gente pega um jornal que abre assim, a gente tem tanta informação que por um momento ou outro a gente pode se perder. Mas essa diagramação, que é a organização das palavras, a organização das imagens dentro da folha, ela é feita de forma pensada. Ela não é feita de forma aleatória na folha, não. Então, segue ali o jornalista, a edição do jornal, ele segue uma lógica para a construção daquela página. Então, eu tenho imagens de grande destaque. Acima da imagem, eu tenho os títulos ou manchetes das minhas notícias. No começozinho da página, lá em cima mesmo, ó, eu tenho o nome do jornal. Nesse exemplo que a gente trouxe aqui foi o jornal O Dia. E abaixo, a gente já tem uma primeira imagem de um caso que aconteceu, acho que no Rio de Janeiro. E ao lado a gente tem uma manchete de uma outra notícia ou reportagem. Ó. Confira dicas para evitar cair no golpe do falso boleto. Então, nessa manchete curtinha, a gente já tem algumas informações do que a notícia tratará. Então, a gente já sabe que há um golpe do falso boleto e que é possível que alguém já tenha caído nesse golpe, porque a matéria busca exatamente dar dicas de como você pode fazer para não ser uma vítima desse golpe também, tá certo? Abaixo, aqui, a gente tem a imagem à direita, tem uma turista, né, cobrindo o rosto para não querer ser fotografada, e abaixo a gente também tem a manchete dela, turista agredida na Zona Sul, e abaixo a gente tem um subtítulo que está um pouco ilegível para a gente. Continuando no jornal, a gente tem outras reportagens organizadas em como se fossem setores diferentes do jornal. Então, cada quadradozinho desse aqui organiza uma seção diferente do jornal, uma notícia diferente, uma reportagem diferente, certo? Vamos observar esse jornal aqui, especialmente essa manchete que eu falei para vocês, ó, confira dicas para evitar cair no golpe do falso boleto. A gente já não aguenta mais tanto boleto, né, professora? Ainda Verdade. tem falso boleto. Já viu? Misericórdia. Ó, a manchete aparece em letras bem maiores do que o texto inteiro da notícia ou reportagem. Tem poucas palavras e não apresenta pontuação. Então, é uma forma muito objetiva da gente passar a informação. E perceba que ele precisa ser bem reduzido, bem sintético, porque ele precisa caber num espaço bem pequeno. Embora a manchete ou o título ele venha escrito em letras um pouquinho maiores do que o corpo do texto, justamente para dar destaque, né? Para dizer o que foi que aconteceu e que é importante no dia de hoje. E essa importância ela está registrada ali, no tamanho da letra. Quanto maior a letra no jornal, mais importante é o assunto para a sociedade, tá certo? E uma coisa muito peculiar da manchete é que ela não tem pontuação, né? E é um texto tão curtinho ali, tão objetivo, que ela não precisa vir acompanhada de um ponto final. Talvez até por causa da ideia de vamos continuar essa leitura, né? Isso. Vamos continuar essa leitura não é o final da história. Também ajuda o fato de ser um tópico que busca ensinar alguma coisa ao leitor, despertando curiosidade em um sentido prático. Perguntas como: quais são as dicas podem pairar na cabeça do leitor? Mais especificamente sobre a manchete que a gente está vendo aqui, ó, confira dicas para evitar cair no golpe do falso boleto. Essa manchete, ela é muito provocativa, ela é muito chamativa. Por quê? A partir do momento em que eu infiro de que há um golpe, desculpa, eu preciso mostrar para o meu leitor
como não cair nesse golpe. E a forma de fazer isso é dar dicas para que esse leitor não caia nesse golpe também. Então, dizer que para ele conferir as dicas é uma forma também de chamá-lo para ler essa matéria, tá certo? E aí essa pergunta aqui pode pairar na cabeça do leitor que está lendo o jornal. Quais são essas dicas? Para conhecer essas dicas eu preciso ler o corpo do texto. Certo? Um ponto importante é a diagramação do jornal. Eu estava falando sobre a diagramação. Diagramação é aquele recurso que a gente usa na edição do jornal. Na edição do jornal, para juntar imagens e texto, margem do jornal, que é aquele espaçozinho em branco que a gente deixa à direita e à esquerda, porque o texto não pode ficar muito coladinho nas bordas, né? Eu preciso ter o título do jornal, o nome do jornal, eu preciso ter data, eu preciso ter uma organização. E a diagramação é quem vai ser responsável por essa organização, tá? É necessário colocar a manchete em destaque, mas ela precisa ficar ornamentada com as imagens e outros elementos da página do jornal, como a legenda das fotos, por exemplo. Eu não posso ter uma manchete que ocupe metade da minha folha, né? Porque senão eu perco espaço. Eu vou estar dizendo o que eu quero dizer, mas eu não vou conseguir condensar tudo o que eu preciso dizer numa folha só. E aí, se eu não trouxer a atenção do meu leitor para o meu jornal, ele vai comprar outro. Ele vai para a concorrência, não é isso que a gente quer. Então, na diagramação, eu penso o que vai ser mais interessante visualmente para o leitor que está passando pela banca de jornais. Ele quer ler mais ou ele quer ver imagens que associem ele a algum tema específico e que despertem essa curiosidade. Então, a diagramação ela vai estar preocupada com o tipo de fonte, com o tamanho da fonte, então, o tipo de letra, o tamanho da letra, o tamanho da imagem, se eu coloco uma imagem maior, se eu coloco uma imagem menor, qual a imagem que eu escolho. Então, uma imagem que provoque a curiosidade do meu público vai ser melhor também, tá certo? Precisa juntar com a legenda da foto. Então, muito provavelmente, eu preciso dizer o que está acontecendo ali naquela imagem, qual é a minha referência, de repente, até quem foi que tirou, de onde essa imagem vem, tá certo? Além de precisar abrir espaço para as propagandas, né? O jornal é um meio que precisa também de incentivo financeiro. Então, uma partezinha do jornal também é dedicada à publicidade. Então, marcas famosas pagam ao jornal para que os seus produtos sejam anunciados no jornal. O jornal é um tipo de texto muito rico, na verdade. Ele tem vários gêneros textuais dentro do jornal, né? A gente tem a própria notícia, a gente tem reportagem, a gente tem crônica, a gente tem carta do leitor, carta do editor, a gente tem várias publicidade, anúncio, a gente tem várias modalidades de gênero textual dentro dessa plataforma, tá? O assunto principal deve estar na manchete. A fuga do tema da notícia pode configurar uma manchete ruim ou enganosa. Então, imagina, por exemplo, essa aqui é uma notícia sobre a polio no Brasil. O Brasil é o segundo país das Américas com o maior risco de volta da poliomielite, tá certo? E que existe já vacina para polio. Então, imagina que a notícia fosse esse recorte, mas que a manchete não fizesse referência à polio, né? Então, ela seria uma manchete boa? Provavelmente não, porque ela precisa ser objetiva e trazer essa conscientização para a vacinação contra a poliomielite. Então, se eu dissesse só assim, pessoas adoecem, estaria relacionado ao tema? Estaria. Mas não estaria me dizendo o que especificamente a notícia está tratando. Então, se eu uso uma manchete muito generalista, né, muito genérica ali, eu perco o acesso à informação principal, que é fazer com que o leitor, ao ler o título, apenas ao ler a manchete, você já se pergunta, eita, vacinei as minhas crianças contra a polio, quando será que foi a última vez? O que será que eu faço agora, caso não tenha vacinado? Então, eu vou tomar orientações ali para mudar o rumo dessa conversa, né? E perceba que aqui a gente tem uma notícia bastante grande, né? Uma matéria de jornal bastante grande. Ao centro, da folha, a gente tem uma imagem de uma moça, provavelmente enfermeira, né? Enfermeira de posto de saúde, vacinando com gotinhas, tá? Então, a vacina da polio, a gente já sabe aqui que é líquida, né? Vacinando uma criança.
E aqui tem a legenda: campanha nacional contra a paralisia foi prorrogada até o dia 30 de setembro em todo o país. Então aqui a gente tem alguma informação sobre a campanha também contra a poliomielite, tá certo? E aqui no meio do corpo do texto a gente tem várias informações relacionadas à campanha. Então, cerca de 40 mil postos estão abertos em todo o país. No Rio, 215 mil foram vacinadas, 215 mil crianças. Então, a notícia ela vai juntar as informações coletadas, ou seja, quantas crianças vacinaram, quantas crianças faltam vacinar, qual a estimativa, em que lugares se pode consumir essa vacina contra a polio, qual é o aspecto geral no país, né, se a doença estava erradicada, se não estava. E essas informações vão ajudar o leitor a seguir as orientações desejadas pela notícia, tá? A manchete é um recurso sintético. O que isso significa? Isso significa que a prolixidade não é bem-vinda. Também não é necessário colocar muitas informações sobre o tema da notícia. A gente percebeu ali que é só um vestígio, né? Uma dicasinha do que vai ser a notícia, mas não precisa ter todas as informações na notícia, tá? Ela é ali um prelúdio. E a prolixidade ela não vai ser bem quista na manchete, porque a manchete ela precisa ser curta. Então, manchetes com mais de 2 linhas, elas já se prolongam demais. E aí o leitor pode não se sentir interessado em ler uma manchete de 5 linhas, imagina. Não é uma manchete, é um parágrafo, não é? E assim sucessivamente. Então, sintético vai ser justamente esse poder de síntese, tá? De condensar as informações. A linguagem da manchete, além de ser objetiva, também pode marcar esse diálogo mais direto com o leitor. Então, eu tenho, por exemplo, os verbos no imperativo na terceira pessoa do singular. Nesse caso aqui, o confira. Confira dicas para evitar alguma coisa, para evitar cair nesse golpe do boleto falso. Então, eu tenho a marcação desse verbo aí no imperativo. Então, confira você as dicas, tá certo? Que é uma linguagem muito usada também na publicidade. Verdade. Né? Que é aquele texto injuntivo ali que vai tentar te influenciar a fazer alguma coisa, tá? Já a notícia, e aí a gente já parte para uma esfera um pouquinho mais ampla, porque a gente começou na manchete e agora a gente vai para a notícia. A notícia possui uma estrutura mais completa e complexa, integrando outras partes textuais importantes como subtítulo, lead, corpo do texto, imagens, legendas, gráficos e tabelas. A notícia é a estrutura do todo. Ela vai juntar todas essas partezinhas que eu falei aí numa grande estrutura. É ela quem organiza, tá certo? Ela é o nosso texto. Todas essas partes são partes do texto, partes da notícia. Então, a notícia vai ser a minha informação completa. Nessa notícia, eu posso ter ou não ter um gráfico, eu posso ter ou não ter uma foto, eu posso ter ou não ter legenda para foto. Isso tudo é variável. Mas o tema, a manchete, o subtítulo, o lead e o corpo da notícia são obrigatórios para todas as notícias, sejam elas vinculadas em mídias impressas ou digitais, tá? Agora, é claro que uma mídia digital vai ser muito mais fácil ter imagem, ter inclusive vídeos, ter áudios, ter outros recursos multimediáticos, né, que não é possível colocar em um jornal impresso. Então, por exemplo, se aconteceu algum incidente aqui, por exemplo, em Recife, caiu alguém na calçada, e aí alguma câmera registrou esse momento. Então, em um jornal digital, eu posso colocar como auxílio a gravação desse vídeo, né? Para que todo mundo tenha acesso a esse momento. A tipologia textual da notícia é o texto informativo. Ele condensa informações de forma organizada e coerente, buscando caráter informativo, mas também narrativo, no sentido de contar uma história ou um fato ocorrido. O jornal, ele busca sempre falar de forma o mais objetiva possível. Então, ele não vai ter metáforas, ele não vai ter analogias, ele não vai ter construções de mundos paralelos, de mundos imaginários, não. A gente não utiliza muito a imaginação, né, para escrever uma notícia. Mas ele requer ali um certo poder narrativo. Por quê?
ele organiza os fatos da melhor forma possível. É claro que é preferível a ordem cronológica, ou seja, a ordem em que as coisas aconteceram de fato. Mas, às vezes, para ajudar o interlocutor a pensar, a construir o todo, eu posso tirar uma coisa de ordem e colocar ali de forma organizada para que o meu leitor entenda, tá? Então, o texto é informativo, o ponto principal da notícia é transmitir a informação, mas eu também posso juntar, dependendo da habilidade do jornalista, de fazer uma narração ali dos fatos também, tá certo? É um gênero bastante híbrido, né? Sempre bom lembrar que, diferente dos textos cujo caráter é literário, a notícia não pode veicular informações erradas ou inventadas. Por isso, raramente uma notícia de fonte segura é questionada. Quando acontece alguma coisa que muda os parâmetros daquilo que foi noticiado, aí o jornal faz uma retratação, normalmente depois. Ah, eu noticiei a queda de fulaninho de tal, mas fulaninho não caiu. Então eu vou lá e faço uma retratação. Houve até um jornal, acho que lá na Inglaterra, que noticiou a morte da rainha por engano, na época, e aí precisaram fazer uma retratação no dia posterior, tá certo? Isso acontece. Mas, como o jornal ele não é um texto literário, ele é um texto de fonte segura, raramente isso costuma acontecer, porque não há como duvidar das informações que estão organizadas ali. Já um texto imaginativo, um texto literário, um texto narrativo, ele vai passar por outras nuances, tá? Interpretativas, que é de cada um. Vale lembrar também que, embora tenhamos recentemente o hábito de consumir notícias nas redes sociais, elas não são os canais oficiais de divulgação do trabalho jornalístico, cabendo ao leitor o crivo de selecionar aquilo em que acredita, a fonte ou não. Mas, Vivi, você disse que existem sim jornais que são virtuais, existem os jornais digitais. Mas os jornais digitais, eles podem estar dentro das redes sociais, caso você siga os sites oficiais, os sites, os canais, né, as pages oficiais. Caso não, se a notícia circular em alguma outra fonte que não seja uma fonte jornalística, você deve sim prestar atenção, porque essa notícia pode ou não conter erros, não dá para dizer fatos equivocados, porque fatos não são equivocados, mas dá para conter, sim, imprecisões ou inverdades, certo? Dessa forma, é importante ficar sempre atento às famosas fake news e os movimentos de disseminação de notícias falaciosas ou inverdades acerca do fato ou de alguém. A gente cansa de falar de fake news aqui, né, professora Adriana? Verdade. Não dá para cair na fake news, então, especialmente no momento em que a gente vive, né, de doença alastrada, sempre com tanto fervor. Quando você projeta e espalha fake news, inclusive, é crime, né? Não Professora se pode. Vivi, eu fico imaginando como é que já se sabe que é crime, continuam propagando fake news. Pois não é, professora. É falta de moral. É sempre bom lembrar também que os crimes cibernéticos, eles são um pouquinho mais difíceis de rastrear, Sim. justamente porque a internet ela não tem uma legislação própria, né? Inclusive, há de se pensar em várias legislações para os meios digitais, porque é como se a gente vivesse em um ambiente que não é a realidade, mas faz parte da nossa vida. Então, é necessário pensar também uma legislação para o mundo digital. E as fake news é justamente uma tentativa de fazer esse estudo e combate e legislação sobre o que pode ser vinculado nas redes sociais e o que não pode ser vinculado. Mas você que está em casa pode fazer a sua parte dessa forma, selecionando as informações de sites confiáveis, que você sabe que o trabalho é feito de forma ali arretada, de Isso boa, mesmo. e só divulgar esses canais. Então, recebeu uma notícia pelo WhatsApp, não sabe de qual foi a fonte, qual foi o jornal, não espalha não. Porque, de repente, se você vê a notícia na televisão, se você vê a notícia em outros canais que você entende e recebe e sabe que a fonte é confiável, é mais seguro do que espalhar aquela notícia que você recebeu da sua tia, de distante, sei lá onde, tá certo? Sempre faça esse trabalho de questionamento antes de espalhar a notícia. É sempre mais confortável, né, para todo mundo.
Embora pareçam dissociados quando estudamos as aplicabilidades de gêneros textuais, eles também possuem a qualidade de se misturarem diante de cenários bem específicos. Será que a gente conseguiria misturar um poema com uma notícia? Será que dá? Eu acredito que dá. Vamos ver. Olha, eu trouxe aqui um poema de Manuel Bandeira, chamado Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. Pelo título, a gente Perfeito. já infere que vem coisa por aí, né? Vamos lá, vamos ler. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Triste. Manuel Bandeira. Tristíssimo, né? É um poema pesado e é um poema que faz um recorte de uma notícia original Pois que é, aconteceu, há muito tempo atrás. Então, Manuel Bandeira foi lá, esperto todo, atento ao jornal, pegou a notícia, pensou assim, como é que eu vou criar um poema que faça jus a essa notícia, e criou esse poema retirado de uma notícia de jornal. Então aqui a gente tem algumas informações que são da notícias foram dadas nesse poema. Bora ver? Esse poema foi baseado em uma notícia real de 1925, então faz um tempo, no Rio de Janeiro. E faz um recorte bem objetivo da notícia sendo poetizada. O poema mantém alguns pontos da notícia em comum, por exemplo, o nome social do indivíduo, onde, quando, o quê. Então, a partir da leitura do poema, é possível inferir o nome dele, o João Gostoso, o que ele fazia, ele era carregador de feira livre, o que aconteceu com ele se afogou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, a gente também tem o onde, né, o lugar marcado na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, perceba que é um poema, mas é um poema que conversa justamente com as características basilares da notícia. Então, ele mantém aí um certo hibridismo, né? Mas algumas informações da notícia faltam no poema de Manuel, porque ele é outro gênero textual. Então, embora ele tenha esse hibridismo e essa conversa, né, ele não é obrigado a ser informativo, diferente da notícia. Então, a gente tem aí gêneros textuais que se conversam, mas com funções sociais distintas. Enquanto o poema, ele serve para entreter, ele serve para acessar esse subjetivo da humanidade, a notícia ele vai ser muito mais objetiva e tem caráter informativo, certo? Aí algumas coisas ficaram por responder dentro do poema. Por que João Gostoso se atirou ao rio? A gente não fica sabendo com base na leitura só do poema. Qual era o nome verdadeiro de João Gostoso? Porque João Gostoso, obviamente, era um nome ali conhecido social, né? Era um apelido. E qual a idade de João? Então perceba que justamente essas informações que não constam no poema, com certeza estariam em uma notícia. Tá certo, minha gente? A aula acabou, professora Adriana. Vivi, a aula foi tão maravilhosa, não é mesmo? E nós temos ainda um aluno chamado Breno, do 7º E. Ele não me falou a escola, mas eu falei para ele convidar outros colegas e assistirem às nossas aulas. Um abração, Breno, para você e toda a sua turma. Beijo, pessoal, até a próxima. É isso, gente. Eu também me despeço por aqui. Um cheiro enorme para Breno. Eu espero que toda a turma de Breno apareça aí qualquer dia desse para a gente conversar, tá certo? Um cheiro e até a próxima.